Sejam muito bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast para entusiastas e profissionais do comércio exterior do Brasil. Estamos aqui, queremos agradecer o Agesbeck, na figura do Sandro, Ricardo, né, representado aqui pelo Sandro. Agradecer todo o espaço, a gente está aqui no Armazém Alfandegado, fazendo um podcast, hein, Sandro? Na verdade, estou com o desafio aí, boa tarde. Estou com o desafio de substituir o Ricardo. Espero fazer aí com maestria, espero, né? Como eu falei, é um desafio. E tentar aí trocar ideias e se divertir um pouco. Com certeza, vai ser maravilhoso aqui. Agradecer também a Martins, um oferecimento aqui da Martins, da Agesbeck, esse podcast. E agradecer ao Augusto Falvel, doutor, que, na minha opinião, um dos maiores advogados do Brasil, na área tributária aduaneira. Puder se apresentar um pouco para a gente, doutor. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né? Enfim, estamos aqui. Uma grande alegria, uma grande satisfação. E poder compartilhar com vocês um pouquinho desses 22 anos de experiência da advocacia aduaneira. Verdade. Então, a gente tem muitos temas aqui. Se tiver dúvidas aí, já pode mandar, que a gente vai mandar para o doutor Augusto, porque tem muita situação aqui para a gente desvendar sobre o direito aduaneiro e tributário. Falar um pouco para a gente, Augusto, como você começou, como que foi esse sonho de se tornar advogado e depois ir para a área aduaneira? Olha, eu advogo há 22 anos e eu te falo que eu sou apaixonado pelo direito aduaneiro. Que legal. E o mais interessante é que eu comecei no direito aduaneiro muito por acaso. A gente tinha uma advocacia tributária junto a uma empresa que era inclusive de um amigo. Esse amigo se tornou um grande importador e teve um problema em Santos de subfaturamento. E eu me recordo na época que ele recorreu a alguns advogados para tentar resolver o problema dele, e depois de algumas situações e resultados infrutíferos, um dia, até porque nós éramos amigos, ele virou para mim e falou: olha, não tenho mais alternativa, o problema está aqui, não foi resolvido, se vira. E eu lembro até hoje que eu olhava aqueles documentos, olhava aquela situação, não entendia os termos, não conseguia fazer a leitura dos documentos, mas via aquilo como um grande desafio, não só profissional, mas também me sentia ali na obrigação de ajudar um amigo. Que estava ali no dia a dia, naquele meu começo da advocacia, que também me prestigiava, né? Era meu começo também. E eu me recordo que eu comecei a estudar muito por conta própria, comecei a buscar informações, buscar decisões judiciais, conversar com pessoas, conversar com alguns amigos, juízes, enfim. E buscar as informações necessárias, primeiro, para poder entender o problema que estava acontecendo e a solução. E eu digo que foi muito mais sorte do que conhecimento, porque depois de alguns estudos, depois de alguma leitura, eu consegui elaborar uma petição inicial e consegui liberar as mercadorias desse amigo cliente. E logo em seguida, era um importador relevante, então aí ele começa a falar para um amigo, para outro. Indicação, né? Indicação, e aí me vi obrigado, né, a estudar mais a fundo, e aí sim eu comecei a minha trajetória estudando o direito aduaneiro, me aprofundando. E em 2011 nós tivemos aí uma grande mudança de paradigma, porque eu sempre fui entusiasta do direito aduaneiro. Na época, em 2011, através da OAB do Estado de São Paulo, na época o presidente Durso, me deu a oportunidade de fundar a primeira comissão de direito aduaneiro do Brasil, que foi da OAB do Estado de São Paulo. Eu já ia perguntar isso, porque estamos aqui diante da pessoa que fundou a primeira comissão de direito aduaneiro do Brasil. Exatamente. Tivemos a oportunidade em 2011, Thiago, de fundar a primeira comissão específica de direito aduaneiro do Brasil. Como foi isso? Olha, primeiro foi um grande desafio. Eu imagino. Porque eu era um entusiasta, eu não era um grande conhecedor do tema. Então, mas é daí que surgem grandes oportunidades. Exatamente. Então eu vejo assim, foi uma grande oportunidade de trabalhar no direito aduaneiro, trabalhar em prol do direito aduaneiro no país, porque participamos efetivamente de legislação, eventos, cursos,
as próprias instruções normativas, tivemos grandes debates com a Receita Federal, então contribuímos muito com o Porque aprimoramento. antigamente não tinha consulta pública como tem hoje, né? Antigamente era ali um hall de pessoas que, né, alguns convidados que participavam, né? E você é um deles. Exatamente. E até hoje melhorou muito, mas na época existia uma carência muito grande de cursos e informações da Sim, legislação aduaneira. com certeza. Então, um dos maiores desafios era levar o direito aduaneiro e democratizar o direito aduaneiro, não só como uma opção para aqueles advogados, jovens advogados que estavam iniciando, mas também para todos os operadores do comércio internacional, despachantes aduaneiros, recintos alfandegários, ou seja, nós atraíamos todos para grandes debates. Você participou lá dos nossos simpósios, Sim. das nossas palestras. Sim. Tivemos a oportunidade também de indicar a criação de várias especializadas em direito aduaneiro na Justiça Federal, e que inclusive o mês passado esse trabalho lá refletiu no CARF. Eu não sei se vocês sabem dessa novidade, mas o CARF acaba de criar 2 turmas especializadas em direito aduaneiro, que agora vão estar julgando todos os recursos administrativos em matéria aduaneira no âmbito do CARF. Olha que ótimo. Porque é um problema, né? O julgamento aduaneiro como a gente vê hoje. Exatamente. O que falta hoje é conhecimento da matéria. Sim. Até quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, quando a gente fala lá de prevenção, de compliance, de conformidade, o que a gente nota é que ainda existe muito desconhecimento da legislação. Verdade. E da forma como a legislação ela é atualizada, com a rapidez, muita gente às vezes não consegue estar atualizado e estar ciente de todas as modalidades de importação, as formas de fazer a importação, os cuidados na valoração aduaneira, na questão financeira. Então é de suma importância cada vez mais fomentar, inclusive debates como esse, parabéns pela iniciativa, de trazer a informação para todos os operadores do comércio internacional, exatamente para quê? Para que eles evitem enfrentar problemas jurídicos que vão trazer aí, resultar em penalidades aduaneiras. Penalidades que eu sempre falo. Hoje em dia, a gente tem as penalidades que doem no bolso, né? Sim. Que são as multas e os perdimentos, mas não podemos esquecer da penalidade mais drástica que tem sido aplicado cada vez mais no comércio internacional, que é a inaptidão do CNPJ, nos casos de interposição E fraudulenta. aí perde a empresa. Perde a empresa. Então, é de suma importância cada vez mais divulgar e levar informação para que os importadores possam atuar cada vez de forma mais segura e preventiva. Exatamente. E aí, até falando mais dessa área, assim, tem essa parte de perder o CNPJ e também vimos já indicação criminal, né, doutor? Olha, hoje nós temos a seguinte, vamos falar assim, o seguinte rito processual. Até 2020, vou contar aqui só uma historinha para ficar fácil aqui de o pessoal entender. Então, até 2020, nós tínhamos 2 instruções normativas que regulamentavam um procedimento especial de fiscalização aduaneira. Você tinha a famosa 228, Sim. que tinha um foco na fiscalização da empresa, e você tinha a 1169, que tinha um foco de fiscalização na carga. O que a Receita Federal fez em dezembro de 2020? Ela unificou essas 2 instruções e revogou essa legislação através da nova IN 1986 de 2020. Então, o que nós tivemos em 2020? Um marco da fiscalização aduaneira, com uma inovação que trouxe muita coisa positiva em relação ao artigo 12, a possibilidade de liberar mediante garantia, os prazos de 90 dias foram reduzidos para 60, mas em contrapartida, o poder de fiscalização da Receita Federal aumentou bastante. muito. Por quê? Você tem hoje um instrumento de fiscalização que, quando a empresa é submetida a esse procedimento, ela tem uma fiscalização que a gente até brinca, né? As intimações são de A a Z. Você começa a passar as folhas assim e não param as perguntas. Acaba. Mas por quê? Porque exatamente com a unificação da 228 com a 1169, você tem uma fiscalização geral e ampla. Ela pode começar na carga e ir para a empresa, ela pode começar na empresa e ir para a carga, está totalmente disponível, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, eles dividem hoje em capítulos a fiscalização. Então eles têm assim, questionamento sobre a carga, questionamento sobre a empresa
Para você ter uma ideia, os questionamentos em relação à empresa começam na constituição da empresa. De que forma o sócio integralizou o capital social? Por quê? Porque a gente sabe que não basta você ter o dinheiro, você tem que ter a origem lícita do dinheiro. Então, se você fez uma integralização fraudulenta, isso vai contaminar toda a sua operação. Sua importação. E aí, às vezes, um erro no início da empresa, né, que a pessoa, até falando aqui abertamente, quer economizar. Então, em vez dela contratar um advogado, né, para poder constituir a empresa, que seria o ideal, ela vai ver tudo certinho ali, até a especialidade aduaneira, se ela tem intenção de importar, né, pedir uma opinião, pedir ali um serviço, uma direção nesse sentido, ela economiza um dinheiro ali e aí ela faz algo até por desconhecimento. Quando ela está importando 20, 50 milhões, aí ela toma a fiscalização e perde muito mais dinheiro, né? Às vezes perde tudo, às vezes perde o CNPJ, perde a história, perde o legado, perde tudo que foi construído ao longo do tempo por uma penalidade de interposição fraudulenta que não se limita a uma prestação pecuniária de multa aduaneira, não se limita a um prejuízo da carga no perdimento e chega ao extremo de uma inaptidão do CNPJ. É verdade. Então, assim, é de suma importância esse entendimento e também em relação à carga. Quando a gente fala também da carga, a gente fala muito da questão da valoração aduaneira, que hoje é uma das principais penalidades aplicadas pela Receita Federal. E até, desculpe provocando, né, doutor, mas a gente que está no dia a dia aqui tem curiosidade dessa profundidade da legislação. Eles podem pressupor, né? A Receita Federal pode, por presunção, pode supor que essa mercadoria aqui, que você pagou de fato $5, e você tem uma nota fiscal que passou $5, a negociação que passou $5, ela fala, não, eu pressuponho que eu acredito que você pagou $9. Você vai ter que pagar o imposto, multa, etc. Sim, eu sou, né, não sou advogado, mas explica pra gente como funciona isso. Então tá, vamos falar de uma palavra que vocês devem ouvir muito nos autos de infração, na fiscalização, que é a tal da presunção de veracidade do ato administrativo. É isso. O que isso significa na prática? Significa que o fiscal, ele tem o poder de presumir uma suposta fraude. E aí o que a gente chama é de uma inversão do ônus da prova. Enquanto em todas as situações, quem alega a prova, nessa situação, se ele presume que você não pagou esse preço, cabe a você produzir a prova que você pagou. E aí é onde entra as práticas, as rotinas e a conformidade que você vai ter que adotar. É isso aí. Por quê? Vamos dar um exemplo prático aqui? Eu sempre dou esse exemplo, fica até repetitivo quem me vê falar, mas é que eu acho que é a maneira mais fácil de você ilustrar uma questão de valoração e como você se blindar de uma suposta fraude aduaneira em relação ao preço. Nós sabemos que alguns produtos possuem a mesma classificação fiscal. Sim. Mas com uma diferença de preço enorme. Verdade. E o que determina essa diferença de preço, muitas vezes? A qualidade. É verdade. Então, um exemplo que eu sempre uso é esse aqui, ó. Uma caneta. Caneta. Por quê? Porque eu posso fazer uma importação de caneta e eu posso ter uma caneta Bic e eu posso ter uma caneta Montblanc. Sim. O que vai diferenciar uma da outra se a classificação fiscal é a mesma? A qualidade. Agora, se na minha negociação, se na minha produção de provas eu não deixo bem claro que a qualidade da minha caneta é muito superior a essa, a presunção do fisco em relação a uma suposta fraude, se eu não tiver a prova, ela vai se sobrepor. E aí na prática como é que vai funcionar? A minha negociação, os meus e-mails de negociação, a forma de negociação. Por quê? Quando o fiscal presume, por que ele presume? Porque ele tem uma DI, uma declaração de importação, paradigma no sistema dele. Então, na prática, como é que funciona? Ele faz uma exigência fiscal em tela e ele interrompe o seu desembaraço e fala o seguinte: Thiago, explica para mim melhor o valor aduaneiro atribuído à tua caneta, porque eu tenho aqui a mesma classificação fiscal de DIs paradigmas com valor muito superior ao que você está trazendo. Mas a tua caneta superior é uma Montblanc,
é uma BIC. E aí você, importador, que fez essa importação, como é que você combate a presunção do fisco sem provas, sem um histórico de negociação, sem um e-mail, sem uma declaração do exportador? Então, é essa atenção que o importador tem que ter. É esse o cuidado que o importador deve ter. Porque na carência de provas da regularidade, de um desconto, de uma qualidade, de um valor inferior de tabela, prevalece a presunção do fisco. E aí o que acontece com você? Você é multado. E aí nem adianta contratar advogado e ir para o judiciário, porque você não tem prova, você não tem como demandar em juízo. Por quê? Porque o teu direito depende de provas. Verdade. E na ausência de provas, prevalece a presunção. Ah, mas e se ele está presumindo e eu tenho a prova? A prova, ela sobrepõe a presunção. Então, assim, por isso a importância de ter um acompanhamento, de tomar cuidado com as operações, de acompanhar de perto, porque hoje o principal instrumento de fiscalização da Receita Federal, que é a IN 1986, ela dá essa possibilidade, ampliou a fiscalização para poder avaliar a carga e avaliar a empresa. E quem não tiver preparado vai sofrer danos que podem ser irreversíveis. E não é só estar certo, né? Porque estar certo, tem muitas pessoas de boa fé que estão. O problema é parecer certo, provar certo. Né? Porque vamos pensar, né, num exemplo. Eu fui para a China agora, ficamos lá 30 dias, fiz uma negociação com o fornecedor, a gente jantou, a gente estreitou relação, fez ali um acordo de 2 anos de negociação e ele me deu um preço diferenciado. Mas isso não está escrito, essa negociação não está escrita. Eu fui, cheguei no Brasil, ele mandou a invoice, mandou a carga, chegou aqui e a Receita parou. Eu tenho um grande problema e eu não tenho prova. E você concorda que pode ter um histórico desse mesmo exportador ter mandado o mesmo produto para uma outra pessoa por um preço maior, que nunca viu? Imagina, uma pessoa no Brasil mandou um e-mail para ele, eu quero comprar 1000 unidades desse produto. Eu vou para a China, negocio com ele, janto, almoço, visito a fábrica e falo para ele que eu vou comprar 50 mil por mês. E aí o meu preço é diferente, meu acordo é diferente com ele, mas não tem prova. Agora, sabe em quanto tempo você elimina esse problema e evita qualquer tipo de situação nesse sentido? Em 5 minutos. 5 minutos. Você vai simplesmente chegar no Brasil e vai mandar um e-mail para ele agradecendo o jantar. Isso. Pedindo para ele formalizar a tabela de preço e a declaração de desconto que ele está te dando em razão da relação comercial que está se iniciando e o compromisso que você tem de comercialmente ter uma boa quantidade. Exatamente. É isso. É um simples e-mail que vai fazer toda a diferença numa eventual exigência fiscal para aprovar a tua valoração aduaneira. Tá, doutor, nessa linha, deixa eu aproveitar esse gancho. Eu sou concorrente do Thiago. Tá. Né? Então, como todo bom concorrente, ele sabe o que eu estou fazendo e, obviamente, ele sabe o que eu estou fazendo. Entendendo esse movimento dele, eu não posso entrar com antidumping? No sentido de, por exemplo, olha, ele fez essa negociação, né? Tem essa formalização, mas fala, poxa, mas o meu produto está mais caro do que o dele, né? Então eu vou entrar com uma denúncia, isso, talvez tenha alguma coisa ilegal. Isso. E não pode acontecer isso? Olha, em tese, uma denúncia sempre pode acontecer. Uhum. O que vai determinar se a denúncia é procedente ou não é o intuito de fraude e o dolo praticado. Num caso como esse, ele vai ter todos os elementos probatórios para demonstrar que ele não subfaturou. Sim. Que ele tem uma condição comercial diferenciada pela relação comercial, pela quantidade e muitas vezes por uma qualidade de produto que às vezes é inferior e não é similar. A questão do dumping, eu acho que é um pouquinho mais diferente, porque quando a gente fala de dumping, a gente fala de proteção da indústria nacional. Então a gente fala de uma coisa maior e não de uma afronta individual.
Tá, então deixa eu só até voltar um pouquinho, talvez a minha pergunta tenha sido clara. Exatamente isso. Eu sou um produtor, eu sou um fabricante, assim, eu gero emprego aqui no Brasil, né? Até então eu consigo concorrer, por mais que seja difícil, né? Quando a gente está falando do produto da China, é difícil concorrer, mas digamos que estão falando aqui, hipoteticamente, que eu consiga concorrer com ele, né? E de repente, né, nessa ida na China, ele faz um acordo e nessa linha mesmo, através do e-mail, como o doutor mesmo comentou, ele consegue uma redução e automaticamente eu começo a perder mercado, mas eu estou gerando emprego aqui. Então, nessa linha que eu falo em relação ao dumping. Tá, eu acho que assim, eu acho que existe uma razão, sim, mas isso tem que ser uma coisa mais ampla, tem que ser uma coisa setorizada e não individual. Então vamos dar o exemplo do aço. A gente teve recentemente uma questão envolvendo o dumping do aço, inclusive taxado 2 vezes seguida. Por quê? Porque você atingiu o mercado nacional como um todo. Ou seja, estava se tornando inviável você fabricar, era mais barato você importar do que você fabricar, ou seja, o preço de custo da fabricação era superior à importação do produto novo. Então, casos como esse, havendo realmente uma investigação ampla e setorizada, que uma situação como essa está interferindo e afetando diretamente o mercado nacional, pode sim ser iniciado e deflagrado um processo de investigação por uma suposta aplicação de uma medida securativa, que seria o dumping, e eventualmente sobretaxar, né, esse produto para que haja o quê? Uma compensação e o equilíbrio comercial entre as partes. E aí, mesmo com o desconto, com a sobretaxa, você teria uma questão mais competitiva. E o gatilho do antidumping é esse, então, se numa importação o produto chega mais barato do que o custo de produção, aí tem uma sobretaxa? E afetar, né? A gente tem que demonstrar todos os processos de dumping, você tem que fazer uma prova, por isso tem eles abrem para consulta, você pode impugnar. Então, assim, é um processo um pouco... Bem macro, mais amplo do que simplesmente, às vezes, você se sentir prejudicado porque o teu concorrente está trazendo e você fazer uma denúncia para que seja apurado se ele está fraudando ou se ele tem uma condição especial. Porque eu tenho cliente fábrica que aconteceu isso, mas ele optou por, ao invés de entrar nisso, ele optou por importar. Então ele tem lá a produção dele. Ele falou, ó, nesse meu produto é 59 centavos o custo dele. Né? Se eu trouxer um container, deu 46 centavos. Era muito mais barato. Falou, e sem dor de cabeça, sem funcionário, sem ação trabalhista, sem ação tributária, eu vou importar, cara. Então, eu acho que não é assim, talvez ali a associação da classe industrial ali, chegar aí, porque eu acho que foi o que você falou, tem que afetar o Brasil como um todo, porque às vezes pode ser ineficiência individual, tem que ser uma coisa coletiva. Pode ser ineficiência individual, pode ser falta de maquinário, pode ser um monte de coisa. Igual ex tarifário. Então, assim, eu estou me sentindo prejudicado porque... Não, então eu vou lá e impugnar. Por quê? Tem similar nacional? Isso. Tem ou não tem? Está afetando ou não está? Então, é mais ou menos nessa linha. Mas é possível. Respondendo a pergunta, é possível desde que preencher os requisitos. Fazer essa gestão, né? Exatamente. Porque o imposto de importação não é um imposto arrecadatório, né? Ele é muito mais regulatório, né? Eu vejo ele muito mais no sentido de regular, o IPI também, no sentido de... Você vê agora, saindo um pouquinho do Comex, mas trazendo um pouco um tema interessante que é a reforma tributária, você tem aí o chamado imposto do pecado, imposto seletivo, que ele visa o quê? Ele visa taxar produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Sim. Exatamente para quê? Para poder inibir o consumo. Então, quando a gente traz isso de forma analógica para o comércio exterior, você tem as medidas assecuratórias. Você tem aí o dumping, você tem as sobretaxas, para quê? Para inibir aquele volume de importações, para você equilibrar o mercado nacional, exatamente porque é quem está mais gerando os empregos aqui dentro, também a questão arrecadatória, e para você manter um equilíbrio comercial. Não quero desviar do assunto não, doutor, mas é que o doutor comentou um assunto aí que para mim como é que fala aquela palavra quando soa bem para os ouvidos? Reforma tributária. Né? Aqui em São Paulo, nós temos uma expectativa que com a reforma tributária, muitas empresas
negócios migrem novamente para São Paulo. Essa é a expectativa. Como o doutor é um estudioso, né, tributarista, a minha pergunta é nesse sentido, principalmente como responsável comercial aqui do Agesbec, o doutor acredita que, efetivamente, uma vez rodando a reforma tributária, essas empresas que estão em São Paulo ou têm a grande maioria da sua distribuição em São Paulo, elas tendem a retornar, né? E caso positivo, em quanto tempo? Tá. Primeiro, assim, respondendo de forma objetiva, eu acredito que sim. E eu vou te falar por quê. Quando a gente fala de benefício fiscal, o que a gente vê? Nós vemos muitas empresas em São Paulo buscando benefícios fiscais em outros estados, abrindo filiais, para quê? Para fazer o aproveitamento de uma alíquota reduzida de ICMS, o que é totalmente legal e previsto em lei. E aí tem as aprovações do CONFAS, tem todas as regulamentações, enfim. Cada estado está brigando pelo teu contribuinte, ok? Quando vem a reforma tributária, ela vem para quê? Ela vem para acabar com isso. Ela vem para unificar essa situação. Eu vou te dar um exemplo que já está acontecendo, que são nas compras internacionais. Então, você tem aquelas questões das compras internacionais... AliExpress, Shein, Shopee, enfim. Exatamente, que você já teve uma unificação da alíquota de ICMS nas compras acima de $50, até nas compras abaixo eles estão taxando ICMS. Então, vai acontecer. Dentro do cronograma previsto na própria reforma. 2026, 2032, vai demorar, mas é um movimento natural que vai acontecer. Todas as empresas vão voltar? Acredito que algumas que por questões logísticas podem ser que continuem a operação ou mantenham alguma coisa, mas aquelas empresas que exclusivamente hoje estão operando nos estados somente pela questão do benefício fiscal, é uma tendência muito grande. Então, eu te falo que você já pode ficar animado que isso vai acontecer dentro do próprio cronograma previsto em lei da reforma tributária. Hoje, o único impacto imediato da reforma tributária que está tendo agora é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, até já dou um recado para vocês. Quem tiver aqui no estado de São Paulo alguma doação para fazer, ou uma doação de imóvel, ou está constituindo aí uma holding, vai fazer a doação das cotas, aproveita que nós temos ainda uma alíquota de 4%. Mas já está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto para dobrar essa alíquota. Ou seja, 8. É o primeiro e principal impacto da reforma tributária que o contribuinte vai sentir. Todos os demais vão começar em 2026. Então, até aproveita aqui o espaço para poder dar essa dica importante para todos aqueles contribuintes que têm algum planejamento sucessório, alguma doação para fazer de cotas de imóveis. Agora é a hora, porque já foi aprovado e já está tramitando essa possibilidade. Não, perfeito. E sobre essa guerra fiscal, né, o que você acha para o Brasil? Sua opinião pessoal, então? Você acha que isso era bom para o Brasil ou não? Eu até vou falar um pouco daqui a pouco a minha opinião, mas regiões como Santa Catarina, Espírito Santo se desenvolveram muito, né, com coisas assim. Como que você vê isso? Olha, Thiago, eu vou ser bem sincero. Eu acho que é totalmente válido estar cada estado cuidando do seu povo, do seu contribuinte. Verdade. Eu acho que a partir do momento que você tem um benefício legal e que você pode oferecer contrapartida, isso está dentro do jogo. Então, assim, o estado de São Paulo se acomodou. Verdade. O estado de São Paulo é um dos poucos estados hoje que não tem benefício. Qual que é o benefício que você tem hoje de ICMS aqui no estado de São Paulo? Não tem. E aí você vê estados, por exemplo, como Santa Catarina, você vê Alagoas, Espírito Santo, Espírito Pernambuco, Santo, Rondônia. praticamente todos. Minas Gerais. Olha o desenvolvimento de Minas Gerais. Recente, inclusive, não é tão antigo. Exatamente. Então eu acho assim totalmente válido. Todo planejamento, todo benefício dentro da legalidade, eu concordo
E eu acho que cabe aos estados, sim, buscar um desenvolvimento econômico e utilizar as vantagens e os benefícios previstos em lei. Então, eu acho totalmente válido, concordo, recomendo aos clientes, que são bem interessantes, Verdade. que façam de forma adequada e possam usufruir ao máximo dos benefícios, que no final das contas vão trazer um resultado aí bem diferencial. Muitas vezes o spread dele está no benefício fiscal. Tá Às mais vezes tem benefício. produto com uma margem muito pequena. E o que vai fazer a diferença entre ele ter um resultado favorável ou não é a utilização eficaz de um bom planejamento tributário, que começa com o uso do benefício fiscal. Isso aí. Já vi clientes que faturam hoje mais ou menos 100 milhões por ano, que ele falou, ó, o meu lucro de verdade está no planejamento tributário. Ele tem uma fábrica em Manaus, tem uma fábrica no Rio e uma em São Paulo. E aí ele usa de toda a estratégia tributária que ele tem para poder, de fato, tirar o lucro dele. Porque ele falou, Thiago, é muito competitivo o mercado, né, é parte de plástico. Tá? Esse mercado é muito, né, difícil ter uma margem boa de lucro, mas quando você tem um planejamento tributário bem feito, funciona. Né? Eu sou super a favor também quando você faz de maneira legal. Tá? E aí você vai ter legal, tanto Santa Catarina, Espírito Santo, você pode ir para esses estados, abrir filial e fazer, ou mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro, através de Rondônia, Alagoas, você vai ter, né, 4% de CMS de maneira legal, né, e Segura, não vai ter problema. Né? Segura. Fazendo um planejamento tributário responsável, seguro, para que você realmente tenha uma economia com segurança. Com segurança e responsabilidade. Né? Pô, legal. Quais desafios, doutor, você acha que é hoje os maiores desafios dos importadores nessa área de compliance? O que você entende? Eu acho que o maior desafio do importador é conhecer a legislação. É fazer o certo. É conhecer a legislação, conhecer um pouco do regulamento aduaneiro, conhecer um pouco das instruções normativas, cuidar um pouco mais da contabilidade, entender as modalidades de importação. Eu estava no caminho vindo para cá e estava conversando com uma pessoa falando exatamente isso. Olha, mas como é que eu faço para uma pessoa importar para mim? Eu falo, olha, existem modalidades de importação. Sim. Se você quer que alguém importe para você, você tem que utilizar ou por conta e ordem, ou por Encomenda. encomenda. Agora, você nunca pode ter uma importação direta para alguém. Nesse caso, é interposição fraudulenta. Isso. Ah, doutora, eu não sabia disso. Então, o que a gente percebe na prática é que muitas das infrações que hoje são praticadas não são com dolo, fraude, má-fé. São por mero desconhecimento da legislação. Mas a legislação não exclui a culpa e o dolo para aplicar a penalidade. A partir do momento que você infringe o dispositivo legal, você está sujeito às penas. Não dá para falar, não sabia, né? Exatamente. Vai ter a punição. Então, o maior desafio é levar para o importador essa informação. É levar para o importador que ele pode fazer a importação dele de forma segura, sem ter nenhum tipo de problema. Levando aí a informação precisa para que ele possa fazer em conformidade toda a operação. Esse é o maior desafio, ensinar, levar a informação atualizada para que ele tenha uma importação 100% segura e não tenha nenhum problema. Maravilha, concordo, né, em gênero, número e grau sobre isso. E até faço convite aqui, a gente vai fazer um evento juntos, né, doutor? Sobre compliance aduaneiro, né? Para você que quer, né, blindar a sua operação, né, quer saber como blindar essa operação, se inscreve, a gente vai deixar aqui mais detalhes nas redes sociais. Né? Qual que é a sua rede social mesmo, doutor? É Augusto Falvel. Augusto Falvel. Né? O Agesbeck aqui também vai participar com a gente. @Agesbeck. @Gesbeck. E lá, @Thiago Martins, _Comex, @Martins Log Internacional. Também a gente vai poder, né, te ajudar nisso, a blindar a sua operação. Porque às vezes uma história tão linda, tão bonita, né? E aí falando de carro, né? Teve um cliente que trouxe um Camaro, assim que o Camaro saiu, era lançamento, ele trouxe todo feliz, aí tinha aquela questão do IPI e do ICMS para pessoa física, ele entrou com uma ação, conseguiu, né? Economizou um valor considerável na importação própria, direta, paralela, e aí na hora de desembaraçar, o fiscal falou, peraí, você é uma pessoa que tem um imposto de renda isento, você não tem nenhuma renda, e está comprando um Camaro de 150 mil reais. Da onde vem esse dinheiro? Não, veja bem, é porque tem essa empresa, essa empresa. Não, mas isso aqui está no nome de não sei quem, que está no nome de não sei quem. Então você tem relação para essas empresas. Não é relação, mas veja bem, é que... Putz, ele tomou uns 500 mil reais de multa. Nós tivemos recentemente, inclusive foi noticiado aí em rede nacional,
o leilão da Ferrari. Da Isso F8, que eu ia perguntar. que nós conseguimos cancelar o leilão lá no Rio de Janeiro, na Justiça Federal, na véspera do Carnaval, quase que acabou o Carnaval. Quase que eu trabalhei no Carnaval, mas o que fez a diferença é a conformidade. Conformidade. Porque num primeiro momento, aquilo que a Receita presumiu, Sim. uma interposição fraudulenta, mas depois que nós tivemos a oportunidade de fazer a defesa e mostrar a documentação, com uma prova concreta, o que nós conseguimos? Anular o perdimento e cancelar um leilão eminente de uma Ferrari que havia sido acabado de ter sido noticiado amplamente na imprensa. Só se falava naquilo. Só se falava naquilo, lembra? E a gente conseguiu, através de provas, através de compliance, de conformidade, sobrepor a presunção que a gente falou aqui no início do nosso bate-papo. Então, por isso foi toda a diferença. Olha, por que você conseguiu? Porque a gente tinha as provas. Ou seja, se eu não tivesse as provas em um trabalho de conformidade, alguém já teria comprado a Ferrari no leilão e já teria acabado a brincadeira. Verdade, podia estar aqui, né? Mas, e aí nessa parte, doutor, muita gente quer importar carro, aeronave, helicóptero, avião, né? E aí essa conformidade é muito importante, né? Procurar um especialista, né? Exatamente, desde o início. Né? Quando a gente fala de conformidade, eu dei o exemplo para vocês. Hoje a Receita Federal tem um instrumento muito eficaz de combate às fraudes aduaneiras, que é a IN 1986, que vai fiscalizar desde o início. Então, se você começou errado com a integralização do capital, sem ter o capital, ou vindo de um terceiro de forma oculta, o teu problema começa ali. Então, é de suma importância que você faça a importação passo a passo, de forma adequada, em conformidade, porque daí assim você não vai ter problema. Exatamente, exatamente. E você também está bastante acostumado, né, a ajudar clientes nessa importação de carro, né, direto e tudo mais. Você gosta de carros também, né, doutor? Fala um pouco dessa parte. Essa é além do direito aduaneiro, além do direito aduaneiro, dos cavalos. Os cavalos. E carros é uma grande paixão. Hoje a gente está em alguns grupos, né, no Motor Grid, no Super Carros Alphaville. E sempre quando sobra um tempo a gente pega os carros, vai dar um passeio, vai tomar café da manhã com o pessoal. Estou sempre aí passeando e acelerando de forma responsável. Né? Boa, muito legal também. Né? Carros é uma paixão. E a importação paralela, vale a pena? O que você acha, recomenda, que tem que fazer? Em alguns modelos. Você mesmo citou que esse rapaz do Camaro, ele só teve o problema por uma questão financeira, não foi a questão do IPI e do ICMS que atrapalhou. Então, quando o STF admitia a isenção do IPI e do ICMS na importação pessoa física, valia a pena você fazer importação de qualquer tipo de veículo. Tá bom. Porque o preço ficava muito competitivo. Perfeito. Você tinha uma alíquota de 55% de IPI e de ICMS em São Paulo, que você sabe que o cumulativo vai para 25%. É isso aí. Então, valia muito a pena. Hoje, só vale a pena você trazer carros mais exclusivos. Perfeito. Ou muitas vezes carros que aquela concessionária não tem no Brasil. Não tem no Brasil, ou não consegue configurar da forma como você quer. Então, é caso a caso. Mas ainda vale a pena para alguns modelos específicos. Pô, legal. É algo incrível, né? Assim. E os cavalos, doutor? Fala um pouco dessa sua história, dos seus hobbies. Fala do cavalo lá. Sua filha, né? O cavalo, a minha paixão começou pela minha filha, né? Minha filha tem 13 anos, ela é a atual campeã sul-americana da categoria dela. Ano passado ela foi vice-campeã mundial. Vice-campeã mundial. Lá no Global Champions em Miami, foi um campeonato na beira da praia, então você imagina, eles montaram a pista na beira da praia, lá em Miami ela foi vice-campeã. E aí acabei me apaixonando em função dela, de acompanhar as provas. Hoje a gente tem um Aras, a gente cria também, além de servir de centro de treinamento para ela, a gente cria o cavalo BH, que é o brasileiro de hipismo, e também tornou uma grande paixão. E também estou atuando na importação de cavalos, de sêmen. Agora no começo do ano a gente teve um Wellington nos Estados Unidos, inclusive conheci a filha do Bill Gates, onde tivemos aí uma importação de sêmen de um animal do Everglades Glades, que é a farm deles, e a gente está também fazendo um movimento bem interessante para importação de animais em sêmen para o esporte aqui no Brasil. Nossa, que incrível, que diferente, né? A gente vê importando produtos, importando, né, diversos produtos semi-acabados, e tecnologia, etc. Também tem muita coisa quanto à questão do esporte, até, né, de cavalos, animais vivos, sêmen, né, reprodução. Todo o material também do hipismo, a gente tem a possibilidade de fazer desde
importação dos medicamentos, equipamentos de segurança, capacete, colete, mas principalmente a importação dos animais. É bem interessante, a gente consegue trazer animais de qualidades e que são bem competitivos aqui no Brasil. Tem algum caso engraçado, assim, algum desafio, alguma coisa dos cavalos? Porque não deve ser fácil, né? Fazer esse transporte, fazer toda essa logística. O cavalo, assim, é muito delicado. A gente tem algumas questões sanitárias junto ao mapa, umas questões de quarentena que tem que ser feitas. Normalmente o frete aéreo, né? Porque tem que ser bem rápido. Hoje o aeroporto de Viracopos ele está muito bem preparado para receber esses animais. E a gente tem uma situação específica em Viracopos da fiscalização. Aí a gente traz aqui o compliance aduaneiro voltado para a importação de cavalos. Por quê? Porque é mais ou menos há uns 5 anos atrás, nós tivemos uma grande operação da Polícia Federal e da Receita Federal no Brasil, que chamava Operação Sangue Impuro, exatamente para poder combater fraudes aduaneiras na importação de cavalo. Tá. E depois desse momento, a alfândega de Viracopos se tornou altamente especializada na importação de cavalos. Então hoje existe todo um protocolo, existem portarias onde previamente você, através de um programa de compliance, na verdade ele te força a fazer um compliance. E uma dos requisitos para você preencher lá o formulário é apresentar os e-mails de negociação. Olha, então, já se prepara. Você já se prepara. Então, assim, é de suma importância também para quem quer fazer a importação do animal, ter um programa de compliance aduaneiro para não ter também nenhum tipo de problema. Verdade. Então, é bem interessante, é um grande desafio. Putz, que legal. Desembaraçar um cavalo. Desembaraçar o cavalo, vamos liberar o cavalo aqui. É legal. Chega pra esposa, né? Fala, pô, tive que segurar, tive que liberar um cavalo aqui. Você sabe que um dos meus maiores desafios foi o ano passado. A gente estava na véspera do Campeonato Brasileiro e minha filha queria disputar exatamente com a égua que ela tinha sido vice-campeã em Miami. E aí era um cavalo que num primeiro momento a gente tinha alugado e aí depois eu acabei comprando e fiz a importação. E eu me lembro exatamente a diferença do compliance aduaneiro para as importações que vieram no mesmo avião e que não adotaram as mesmas medidas. Enquanto a minha importação teve um canal amarelo, mas foi liberado no mesmo rapidamente, dia, outros animais que também iriam participar do mesmo campeonato deixaram de participar do campeonato porque não estavam com a documentação necessária e aí acabaram ficando lá mais uma semana até conseguir a documentação, a liberação. Então você vê o quanto importante é uma conformidade documental, uma conformidade, um compliance aduaneiro para você evitar problemas e a diferença que isso faz, ainda mais sendo um animal que fica lá no aeroporto. Não é um local adequado. Não é um local adequado. Então, fiquei muito feliz que eu vi na prática que meu compliance... Que legal. Ele deu certo num caso próprio. Que né? legal. Você já se tornou especialista nisso. Eu acho assim, uma das coisas que o Pineiro sempre tem, que eu passo para os clientes, ele é especialista em quê? Ele é especialista em vender lâmpada, ele é especialista em ser um atleta, ele é a gestão do atleta. E aí você vai fazer algo, né, nesse sentido que é o compliance, né, da importação do cavalo, da importação do animal, pega uma empresa bem especializada nisso, porque no seu caso foi no mesmo dia deles uma semana, perdeu o campeonato. Qual que é o custo disso? Qual que é o custo disso? Não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Né? Como você vê o futuro, né, tanto da parte do direito aduaneiro, direito tributário, inteligência artificial, quanto do comércio exterior, nessas mudanças que a gente vê na tecnologia, doutor? Olha, o direito aduaneiro está cada vez mais eficaz. Nós estamos tendo uma legislação aduaneira sendo aperfeiçoada sempre. Verdade. Nós tivemos aí a aprovação do SEJU recentemente, que é o duplo grau de jurisdição, que foi uma proposta lá atrás da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB. E que nasceu agora com o SEJU. Claro que não ficou do jeito que a gente queria. Tem nunca algumas coisas que podem Você pede 10, melhorar. voltou 6, voltou 7, tá bom, não tá ruim. Mas já melhorou. E tem uma coisa que está acontecendo que pouca gente sabe, que está tramitando hoje no Congresso, o projeto de lei 508 de 2024, que é de autoria do senador Renan Calheiros, que visa a consolidação da legislação aduaneira. Então é muito importante que todos os operadores do comércio exterior acompanhem de perto esse projeto. Vou repetir, projeto 508 de 2024, do senador Renan Calheiros, e nós estamos atuando diretamente com emendas e sugestões para aperfeiçoar
essa legislação. Então, eu acredito que a gente tem aí próximo de uma codificação das normas aduaneiras. Então, você imagina, você tem várias normas esparsas, você vai concentrar e facilitar esse entendimento. E tem a questão também da inteligência artificial, que está aqui para ajudar, tanto nos escritórios. Eu vejo isso com alguma cautela. Eu acho que, principalmente no meu setor, e na minha advocacia, que é uma advocacia que eu falo que é altamente especializada, que cada caso é um caso, é diferente, por exemplo, de um advogado que trabalha com direito bancário, com direito do consumidor em massa. Eu falo que o nosso trabalho é um trabalho do alfaiate. Verdade. A gente faz um trabalho sob medida. Não existe uma petição inicial de um caso que eu aproveito no outro. É por isso que a gente tem assim uma total especialidade, uma total dedicação, desde uma defesa até um programa de compliance aduaneiro. Não existe um programa de compliance aduaneiro genérico. Existe um programa de compliance aduaneiro que ele vai servir para a tua operação e às vezes não vai servir para a tua. Então, eu vejo com cautela o uso da inteligência artificial, você tem que usar em algumas situações. E nós temos aí em outubro a questão da DUIMP. Da né? DUIMP, então, que vai processo marítimo. Eu acho que vai dar uma atrapalhada aí no começo, mas como eu te falei, eu sou um apaixonado pelo direito aduaneiro e um entusiasta. Então, eu estou sempre torcendo e trabalhando para que facilite para todos, né? Para os advogados, para os clientes, para os operadores, para que a gente possa fomentar cada vez mais o comércio internacional. Até para os despachos aduaneiros, voltando um pouco nessa parte da nova legislação, né? Muitos despachos aduaneiros gostariam que o SDA fosse obrigatório, né? Você já viu alguma coisa no Congresso sobre isso, sobre essa nova legislação, ou você acha que é algo difícil de... Eu não acompanhei isso, para ser bem sincero, eu acabei não acompanhando, então não tem como opinar. Da matéria deles, assim, a gente entende que isso, né, na parte ali do despacho aduaneiro é algo importante, né? Então o Sindasp sempre trabalha, tem que ser regulamentado. Eu acho que tem que realmente ter um critério. Eu acho que tudo tem que ter um critério. Tudo que fica solto, eu acho que acaba gerando um problema. Gera um problema para todos do mercado, né? Não tem jeito. Não, tem que ter um critério, tem que ser balizado. É verdade, é verdade. E aí quando você fala, né, hoje dessas novas mudanças, a gente viu juízes às vezes tomando algumas decisões, né, sem muito conhecimento aduaneiro, né? Então assim, você já teve algum caso desse e você acha que vai ter uma vara especializada? Como que você vê isso para o futuro? Já temos. Quando a gente fez o trabalho lá na Comissão de Direito Aduaneiro, foi um trabalho que começou em 2011 e acabou em 2019. E uma das principais bandeiras era a especialização das varas. Mas o que a gente tem hoje? Nós temos TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 em Brasília, 2 no Rio, 3 em São Paulo, 4 em Porto Alegre, 5 no Nordeste, que é em Recife, e o 6, que é o que recém-inaugurado agora em Minas Gerais. Tá. Quando nós levamos essa proposta para o CNJ remeteu isso para o Conselho da Justiça Federal. E o Conselho da Justiça Federal fez um evento em Brasília. Para quê? Exatamente para ouvir todas as pessoas. E você me falando isso aí, você teve algum caso? Eu lembro uma situação que eu passei, que foi muito interessante, que quando teve esse evento, me convidaram para levar ao lado da advocacia. Então, olha o meu papel, olha que convite ingrato, né? Uhum. Olha, você como advogado, como representante aqui da advocacia, você vai vir no STJ, foi um evento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, para quê? Para a gente debater a necessidade da especialização das varas, e eu como advogado tinha que levar o porquê. Por que tem que especializar? O que motiva isso? Argumentar. E aí falaram, não, leva um caso. Mostra uma aberração jurídica, alguma situação. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E a exposição? E aí eu fui, defendi a especialização das varas. E no final da minha palestra, da minha explanação, eu falei, olha, eu trouxe aqui um exemplo de uma situação que eu chamei de uma aberração jurídica de um juiz da Justiça Federal de São Paulo. Que na época, falando de carros, né, de IPI, nós tínhamos uma situação
inversa. Não que o contribuinte buscou uma decisão para fazer o Antecipada. desembaraço. Ele já havia pago. Então, o que eu estava buscando? Eu estava buscando a restituição Ótimo. do IPI que foi pago de forma indevida. Então, o que eu instruí a ação na época? Com a declaração de importação, onde teve o débito dos valores para poder pagar os impostos. E num primeiro momento, o juiz deu um despacho nos seguintes termos: emende-se a inicial, anexando ao processo a DARF, comprovando o pagamento do IPI da importação. Ué, Aí eu falei, doutor, no comércio exterior não é a DARF que paga os impostos são pagos com o registro da DI, dessa forma, com o débito em conta. Ele não entendeu a minha explanação, reiterou, eu expliquei de novo e, pasmem, ele extinguiu o processo sem julgamento do mérito, dizendo que eu não havia aprovado o efetivo recolhimento do tributo que eu estava ali pedindo a restituição. meu Deus. Aí foi um silêncio, né? E aí eu lembro que tinha uma ministra do STJ do meu lado, ela falou assim, mas isso foi um caso isolado. Lógico. Aí eu falei, com certeza, mas vamos evitar, né? Com certeza. Então isso mostra, e não é por mal, eles não são obrigados Não é a por saber mal. isso, eles estão lá é muito específico. fazendo um trabalho louvável para todos os contribuintes, Claro, para tudo, claro. e muitas vezes em varas únicas, sendo obrigados a julgar matéria civil, criminal, Complexas. previdenciária, nós não podemos exigir deles. Claro. Mas podemos exigir uma prestação jurisdicional adequada e que o sistema crie varas especializadas para quê? Eu não quero uma decisão favorável, eu quero uma decisão adequada. É isso aí. Eu não preciso que o juiz, eu não quero uma vara especializada para ele deferir todas as minhas me liminares. ajudar. Eu quero uma vara especializada para quando ele indeferir uma liminar, ele entender a situação. Embasar. Ele tem o direito, ele pode embasar, para ele entender, mas para ele fazer uma coisa consciente, Sim. saber o que está fazendo. Então tem uma coisa, teve um resultado bom, porque quando o Conselho da Justiça Federal, uma semana depois desse evento, deliberou pela criação das varas, entendeu pela necessidade, eu falei, foi uma grande vitória. Que ótimo. Mas aí teve uma situação que dependia de orçamento de cada TRF criar as varas. Entendi. Então você pega, por exemplo, o TRF1 em Brasília, ele não criou a vara, mas ele direcionou algumas demandas para alguns juízes para o tribunal, ajudou. O TRF2 no Rio já foi muito além. Ele criou 2 varas especializadas em direito aduaneiro. Que ótimo. Então hoje você tem no Rio de Janeiro 2 varas especializadas. Aqui no TRF3 em São Paulo não temos nenhuma. Olha. No TRF4, lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma vara especializada em Curitiba. No 5 não tem e no 6 não tem. Então ainda falta avançar algumas questões. E eu fiquei muito feliz com a notícia recente do CARF, que é o Tribunal Administrativo, né, que julga os recursos, ter essa iniciativa e criar as varas especializadas. Então, queria até aproveitar aqui a oportunidade de saber da audiência de vocês e parabenizar o CARF, parabenizar os novos integrantes das turmas. Lá tem alguns amigos lá e são pessoas altamente especializadas e, com certeza, vocês podem esperar decisões aí de qualidade de pessoas que realmente entendem da matéria. Não, maravilhoso. Mano, quando a gente consegue, né, ver o resultado é gratificante, porque é um trabalho árduo, né, em desenvolvimento do comércio exterior, né, não só para nós, foi o que você falou, né, eu não quero que eles julguem em meu favor, em favor da minha petição, mas de maneira justa, com embasamento. Não simplesmente ratifiquem o auto de infração, enfrentem a matéria, entendem a matéria e entendem. Eu acho que o principal desafio hoje do judiciário é entender a necessidade da celeridade nas decisões. Verdade. O judiciário tem que entender hoje o que é um custo de demurrage, o que é um custo de armazenagem, o que é um custo de uma multa contratual e entender que cada semana que a mercadoria não é desembaraçada, o quanto isso representa. E quando o judiciário entender isso, com certeza vai prestar uma tutela jurisdicional muito mais célere. Sim. Independente se vai deferir ou indeferir, mas vai entregar, porque muitas vezes o importador ele fica na angústia. Fica esperando para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Então, positivo ou negativo, ele quer uma decisão. Quer uma resposta.
E é muito importante que o judiciário se conscientize da necessidade da celeridade da entrega da tutela jurisdicional. Que legal, que legal. E caminhando para o final, doutor, queria que você pudesse dar uma dica, tanto que para importadores, para entusiastas do comércio exterior, né? O que você poderia dar de dicas para essas pessoas? Invista em conhecimento. Conhecimento. Busque conhecimento, busque informação, não espera o problema chegar, evita o problema. É isso aí. É isso aí. Essa é a minha dica. Parabéns. Eu tenho pegando o gancho do doutor, até fazer uma brincadeira, né? Que a minha esposa, ela é advogada, né? E eu sempre vejo, né? Eu gosto muito de frases de impacto, né? E em alguns casos já vi, consulte sempre um advogado. Então, na dúvida. Eu constar, Exatamente. Sim. Antes do problema, né? Exatamente, antes do problema. Evite o problema, né? Faça a tua operação de forma segura e tranquila. A gente vê importadores importando muito valores absurdos, valores grandes, altos, e não tomar essa preocupação. Então, assim, eu acho que tem que, né, eu aqui no dia a dia ali como um operador logístico completo, né, despachante aduaneiro e tudo mais, né, eu daria uma dica para o importador, na fundação da empresa procurar, né, um advogado, né, mas se não procurou, procura agora, né, você está com operações rodando, vamos melhorar agora. Então não é que nunca é tarde, né? Talvez se você não passou por uma fiscalização ainda, né, comece agora. Então procura um advogado, né? Ele vai te ajudar na construção da empresa, a regulamentação ali, né? O que precisa ajustar, né, na construção, o dinheiro do sócio, imposto de renda, enfim, vai ter tanta coisa ali para ele ajustar, né? Endereço, enfim, bastante coisa, né? Depois, na operação de importação, às vezes por desconhecimento você fica exposto a certos riscos desnecessários, como a gente falou aqui de várias coisas de compliance, então é muito importante, né, tudo isso. E quando tiver um canal cinza, um vermelho que ficou cinza, cara, não tenta responder sozinho, cara. Não, assim, e eu acho que esse é o erro mais crasso que existe, que não pode, cara, aí não pode, aí tem que buscar um especialista de fato. Tiago, eu queria também, só para finalizar, trazer também para vocês, dentro desses 22 anos de advocacia, hoje, dentro do nosso programa de compliance aduaneiro, nós desenvolvemos uma ferramenta muito interessante. Ela vale tanto para quem está começando a importar, mas principalmente para quem já está nas operações. Já importa. Que é o quê? Um questionário de auditoria aduaneira. Ótimo. O que a gente vai fazer? Nós só pegamos toda essa experiência, dos 22 anos de advocacia, todos os autos de infração, todos os procedimentos, todos os canais cinzas, e reunimos as principais perguntas e reivindicações da Receita Federal e transformamos isso num compilado, num questionário onde nós vamos submeter esse questionário para a empresa. Para quê? Para mensurar o risco aduaneiro dessa empresa. É como se nós estivéssemos fiscalizando essa empresa e dando a oportunidade dela sanear alguns erros. Para quê? Para que a gente possa sintonizar ela no canal de conformidade e ela evitar algum tipo de infração. Então, isso aí faz parte do nosso programa, é uma ferramenta exclusiva e que tem ajudado muitos importadores aí a detectar riscos aduaneiros, mensurar e sanear para evitar problemas. É uma ferramenta bem interessante, eu vou disponibilizar depois ela para vocês. Maravilha, parabéns. Então, se todos os que estão assistindo precisar também dessa ferramenta, vai lá no seu Instagram, manda no direct. Pode ir lá, manda lá, disponibilizo para poder Compliance, escreve Compliance lá no direct do Dr. Augusto Falvel, que você vai, né, ter acesso a uma planilha incrível, né, e isso a gente, né, vê que falta no mercado conhecimento, falta pessoas especializadas. Então, você tendo esse compilado de 22 anos de história, putz, isso vai te ajudar demais. Doutor, obrigado mesmo pela participação, convite. Sei que sua agenda é muito apertada, mas ter vindo aqui nos prestigiar a audiência nossa do Comex Connect aqui, muita gente, né, realmente buscando conhecimento e melhorar a parte de importação e de comércio exterior. Agradecer mesmo. Obrigado, Sandro. Obrigado, Gisele. Obrigado, Thiago. E eu até pegar mais um gancho aí do doutor, né, que, como ele coloca, de busca de conhecimento. Em alguns momentos no nosso mercado, a gente enxerga a terceirização do conhecimento, que às vezes é muito mais fácil, né? E o doutor colocou muito bem, acho que
buscar o conhecimento, de cara já é meio caminho andado, né? E o segundo passo do caminho é sempre falar com o especialista, né? Isso aí. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu tenho a agradecer a vocês, obrigado pela oportunidade e pelo bate-papo aí fantástico que foi com vocês. Obrigado. Obrigado, doutor.